Bom, Lula confirmou que espera concluir um acordo equilibrado entre Mercosul e União Europeia ainda este ano, em 2023. O presidente está em Bruxelas, que é a capital belga, onde ele participa da cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que é a CELAC, com a União Europeia. Eu vou conversar agora com Pedro da Mota Veiga. Pedro, ele é um estudioso de política internacional, atua há 15 anos como diretor do Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento e a gente vai conversar com o Pedro para tentar desmistificar o que é que está acontecendo lá em Bruxelas e qual o impacto que isso pode ter para a gente aqui. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, e você? Em paz. Obrigada, antes de tudo, por participar. Então, Pedro, eu queria primeiro te perguntar uma coisa. Lula tem feito várias reclamações sobre esse Asylum Letter, que seria esse protocolo adicional que foi posto pela União Europeia. E um dos pontos trata do desmatamento, mas também diz que poderia prejudicar a economia brasileira com regras mais protecionistas. Na tua avaliação, o presidente ele tem razão nessas críticas ou não? São críticas que podem prejudicar um acordo que seria, em tese, importante para o Brasil? Olha, eu acho que o governo estava oferecendo resistências ao acordo, o governo brasileiro, né? Os governos do PT nunca gostaram de acordos comerciais com países desenvolvidos. Teve aquele momento no governo, no segundo governo Lula, o primeiro governo Lula da ALCA, que era um acordo com os Estados Unidos e outros países da América Latina, e o Brasil foi um dos principais países que resistiram e acabaram torpedeando a tentativa daquele acordo. Da mesma forma, quer dizer, uma boa parte da dificuldade para negociar esse acordo do Mercosul-União Europeia, que já dura 20 anos a negociação, tem a ver também com isso, com a resistência que você tem no governo brasileiro, do lado do PT, principalmente, os governos do PT, em negociar e assinar esse tipo de acordo com países desenvolvidos. Por outro lado, é claro que vocês podem argumentar, não, mas os europeus são protecionistas na área agrícola. É verdade isso também. Não se pode nunca descartar os interesses protecionistas europeus. Bom, isso, digamos assim, é o pano de fundo da coisa toda, né? O fato é que nós temos um acordo pronto, praticamente, né, desde 2019, um acordo de princípio, como se chama, que já estava preparado para ser assinado, e os europeus, há alguns anos, vêm falando que iam apresentar uma side letter, porque estavam muito preocupados com a política ambiental do governo Bolsonaro, e que isso não seria uma coisa vendável, um acordo que não tivesse uma preocupação extra com isso, não seria uma coisa vendável lá para o eleitorado europeu. Então, apresentaram essa side letter. E a side letter, Júlia, é uma coisa... Não consigo ver um risco muito grande dessa side letter, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente analisou com bastante cuidado, a gente escreveu sobre isso, publicou em jornal. Eu acho que é preciso muita má vontade, ou muita vontade de atrapalhar para ver nessa side letter um grande problema. Até porque a side letter foi submetida ao governo brasileiro e aos governos do Mercosul para ser analisada e, eventualmente, ser negociada, um instrumento de negociação. Aqui, ó, a gente apresenta isso aqui, vocês aí reajam, que é isso que o Mercosul, aparentemente, agora está fazendo. Parece que agora vai ser apresentado aos europeus lá em Bruxelas essa resposta do Mercosul à side letter, e que provavelmente não vai ser discutida nessa cúpula, porque essa cúpula tem outros assuntos, é mais assim, uma retomada dos encontros de alto nível entre os europeus e os latino-americanos, uma coisa muito pouco, aconteceu muito pouco nos últimos anos. Isso não vai ser discutido ali, eu acho. Você sempre pode ter nessas cúpulas uma conversa paralela, mas não vai resolver nada me parece, em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. Os europeus vão receber aquilo e vão analisar agora a resposta do Mercosul. Você acha, então, que existe possibilidade de simplesmente esse assunto passar batido? Ou seja, a gente não teria, nesse primeiro momento, uma definição mais concreta, então, sobre esse acordo, é isso? Eu acho que não vai estar, acho que não vai ter, porque, olha só, vamos que agora, e é isso que eu acho que eu li de manhã no jornal,
que agora seria entregue, o Lula teria dito, não, pode entregar a resposta do Mercosul à União Europeia. Essa carta vai ser entregue, essa resposta vai ser entregue agora. Eu acho que não vejo a menor chance dos europeus responderem a isso. Quer dizer, o Mercosul ficou 4 meses para responder a side letter da União Europeia. A side letter foi entregue no mês de março, em Buenos Aires. Estamos no meio de julho, praticamente dia a dia, assim, 4 meses. Acho que, na menor hipótese, a side letter ser respondida ou ter uma resposta oficial da União Europeia nessa cúpula. Então, acho que é uma coisa que agora vai ter um processo. Os europeus vão, digamos, processar isso, vão analisar, e aí, digamos, cada um com a sua side letter, né, pode sentar na mesa de negociação para ver o que dá para fazer. Mas agora, nessa cúpula, eu acho que talvez a entrega da carta, assim, numa reunião paralela Mercosul-União Europeia. Mas vamos lembrar que tem 33 países latino-americanos nisso também. Não é uma cúpula Mercosul-União Europeia, né? É uma cúpula União Europeia América Latina. Isso não é um assunto central para toda a América Latina. Isso é um assunto importante para a gente, para a União Europeia, mas tem outros canais para discutir isso. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: esse encontro ele não acontecia desde 2025, me corrija, é isso? 25 não, 25 ainda não passamos por isso. Como? Ainda não passamos por 2025, então você está falando. Desde quando? Não, mas digo assim, você está falando de 2015 ou 2018, alguma coisa? Isso, perdão. E aí o que eu queria te perguntar é o seguinte: há uma tentativa de retomar o diálogo entre os dois blocos, não é mesmo? Só que tem uma série de questões no meio. Como é que está essa construção de diálogo hoje, a partir de, seja declarações que a União Europeia tem tentado se impor, por exemplo, a gente tem a guerra na Ucrânia e outras questões econômicas. Como é que está essa relação hoje entre esses dois blocos? Existe espaço para a retomada de diálogo? Olha, existe espaço, sem dúvida que existe. Acho que não tem a menor dúvida. Você tem, normal, divergências em relação a fatos internacionais, a guerra da Ucrânia, por exemplo. Uma boa parte dos países da América Latina não tem a visão europeia sobre a guerra da Ucrânia, né? Eu acho que qualquer que seja a opinião que a gente tenha sobre isso, eu acho que a União Europeia está interessada em retomar o diálogo com os países latino-americanos, tem essa percepção europeia de que a China avançou muito na América Latina e de que eles perderam espaço, né, na América Latina. Agora, tem dificuldades também, né? Tem as dificuldades porque a América Latina também, primeiro, o que você falou, são 2 blocos. Quer dizer, lá é um bloco que tem instituições que organizam as divergências dentro do bloco, que fazem a interface com os outros países e regiões do mundo. A América Latina não é um bloco. A América Latina é uma região geográfica, com países diferentes, com interesses eventualmente muito diferentes, com visão do mundo bastante diferente também em função dos seus interesses econômicos, proximidade com os Estados Unidos, alguns outros com outro tipo de aproximação com a China também, enfim. Uns que estão vivendo crise profunda, como a Argentina, outros que estão numa situação um pouquinho melhor, mas, enfim, a América Latina também é isso, talvez é bom dizer isso, uma situação econômica bastante complicada, né? Bastante complicada. Não está, talvez assim, posso dizer que o México está economicamente com uma perspectiva melhor por conta da proximidade com os Estados Unidos, pelo fato de que está sendo um beneficiário dessa reorganização das cadeias de valor. Tem muito investimento que estava na Ásia, que está indo para o México. O México tem essa perspectiva assim. Os outros países da América Latina estão numa situação bastante complicada, inclusive o Chile, por exemplo, que era considerado o bom aluno da América Latina, também está passando por uma situação política com efeitos econômicos bastante complicada. A Colômbia, que elegeu um presidente de esquerda pela primeira vez, também já entrou num ritmo menos promissor, assim, mais conflituoso. Então, a América Latina é um parceiro difícil também, né? Como bloco, é um parceiro difícil. E, individualmente, também, aqueles que seriam, digamos, os principais países da região, né? Argentina, Colômbia, Brasil, México, a situação não está muito simples, não, né?
tudo em situação econômica mais ou menos delicada. Diferente entre eles, mas é difícil ver a América Latina como um bloco e como uma coisa muito promissora. Mas eu acho que é esse esforço que a União Europeia está tentando fazer, com o risco de sair dessa reunião, basicamente, dessa cúpula, algumas declarações de intenção, promessas de investimentos meio vaga, você não sabe bem quem vai fazer, e, mais uma vez, a gente continuar rodando numa coisa meio mais retórica do que efetiva. Só queria te fazer uma última pergunta, Pedro, e aí é uma avaliação mais genérica. O presidente Lula tem apostado muito nas agendas internacionais. Como é que você tem visto as declarações do presidente nessas agendas no exterior? Ele tem seguido uma linha coerente, uma linha que, de fato, está em consonância com a postura de tentar retomar um protagonismo internacional, ou você tem algumas ressalvas? Eu queria uma avaliação tua. Não, eu acho que é isso que você falou. Está claro o investimento que o Lula e que o governo estão fazendo na agenda internacional, né? Está se posicionando como acontece geralmente quando o Lula olha para o mundo, assim, com visivelmente a gente talvez um pouco ambiciosa demais, entendeu? Assim, se mete com muita opinião sobre a Ucrânia, e ao fazer isso não ganha grande simpatia e ganha bastante antipatia, bastante resistência de países que são potenciais investidores no Brasil, né? Estados Unidos, Europa. Eu acho que o Brasil tem uma janela de oportunidade para o cenário internacional, que é a coisa ambiental. Assim, o Brasil tem ativos que podem posicionar ele bem, mas aí é preciso que a política ambiental brasileira vá além do controle do desmatamento, entendeu? É preciso ter uma postura de ator global na área de mudança climática, essas coisas. Acho que ainda não fomos capazes de chegar lá, não. E é uma área que gera muito menos conflito, porque ninguém é a favor do aquecimento global, ninguém é a favor da mudança climática, ela vai acontecer, ela está acontecendo e vai acontecer. Se você se posta com um país que quer enfrentar isso domesticamente, internacionalmente, é uma postura que angaria basicamente apoio e prestígio para o país, né? Agora, a guerra da Ucrânia, o Brasil não tem a menor relevância para a guerra da Ucrânia, a menor relevância, ninguém vai mexer um dedo por causa da posição brasileira, e é um tema divisivo internacionalmente, e domesticamente também, né? Então, acho boa parte das declarações do Lula no cenário internacional bastante controvertidas e, às vezes, excessivas. Assim. Podia ter uma coisa mais focada no que interessa ao Brasil, efetivamente. Perfeito, professor Pedro. Obrigada pela sua participação. Eu vou colocar agora, só para a gente não sair desse assunto, um trechinho. A gente conversou no podcast 5 Minutos com o Duda Teixeira, que ele é o editor da revista Cruzoé, e Duda também falou sobre essa cúpula. Tá bom. Obrigado, viu, Júlia? Obrigada. Hoje eu converso com Duda Teixeira. Ele é editor da revista Cruzoé e vai comentar o que a gente pode esperar da passagem de Lula por Bruxelas e também qual deve ser o teor e o tom do discurso do presidente. Oi, Júlia. Bom, vamos lá. O que a gente pode esperar dessa cúpula União Europeia-CELAC? Bom, primeiro, pensando aí no discurso do Lula. O Lula provavelmente vai de novo usar aí algumas desculpas, alguns subterfúgios para tentar melar o acordo entre União Europeia e Mercosul. Então, provavelmente a gente vai ouvir ele falando da questão das compras governamentais, que ele acha que